Pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda Dias aqui de novo. Nós ainda estamos aqui, né, com a nossa apostila, mas agora eu vim finalizar essa parte da leitura, né, da parte introdutória aqui, tá bom? Da página 7, gente, até a página, deixa eu confirmar aqui para não falar bobeira, 13, nós temos toda a instrução de como fazer o grupo, de como, né, um aprofundamento, né? Cada igreja, né, ela vai ter a pessoa responsável, ela vai ter ali a pessoa que ela vai liberar. O Habitudes trabalha com igrejas, normalmente os líderes estão envolvidos nisso, mas tem gente também que dá empresas e tudo mais. A nossa dica é que você obedeça algumas regras que estão aqui, mas também que você se adapte à situação que você está vivendo, tá? Na nossa comunidade, como é que a gente trabalha o Habitudes, né? A gente treina, né, igual eu tô fazendo aqui com vocês, né, um treinamento para os líderes, para eles entender, acompanhamos ele. Claro que nem sempre foi assim, mas a partir de agora a gente quer que assim seja, né, aonde eles vão se desenvolver da melhor forma, a gente vai conseguir ajudá-los aí, sempre dando um apoio, né, sempre tendo aí esse apoio para abençoá-los e para que eles se desenvolvam da melhor forma, tá? Então você vai ler aqui todas essas questões, tá? Por quê? Porque tem alguns pontos que são muito importantes. Então, por exemplo, o líder ele não nasce pronto, ele precisa ser produzido, né? Liderança não é um evento, é um processo. A gente precisa entender que a gente também vai ter que ser maturado aí nesse processo de aprendizado. Então a gente vai começar, seja humilde, comece ali como vice-líder, comece ali extraindo, seja vice-líder de uma pessoa, depois seja vice-líder de outra pessoa diferente, para que você absorva o melhor de cada uma. Essas coisas são importantes, gente, isso edifica a gente, tá? Não pense que, eu tenho habilidade de liderar, eu sou bom, então vou fazer aqui e tal, ou eu tenho amigos, eu vou liderar meus amigos. Então assim, não precisa ser um evento assim, uma coisa tão bem trabalhada. Não, faça a coisa bem feita mesmo, tá? Até se você não for do Habitudes, gente, isso é muito importante. Então aqui tem várias instruções de como a gente vai fazer isso, tá? Mas eu vou passar aqui algumas coisas bem simples para vocês, tá? Primeira coisa, os nossos encontros eles vão ser um só, mas aí as pessoas vão ter que estudar a lição na casa delas e a gente vai repassar ali só dar continuidade, só repassar as coisas importantes. Então a leitura nós não vamos fazer em conjunto. As pessoas vão ler a lição na casa delas, vão responder o Consultando a Bíblia, vão responder o Reflexão Pessoal e a gente se junta, né? Começa a aula ali compartilhando algumas coisas e aí a gente já entra na lição, mas eu vou gravar os slides mostrando para vocês como é que eu faço cada coisa, tá? Algo muito importante que tem aqui nessas páginas sempre comece com uma oração. Gente, sempre comece com uma oração e termine com uma oração, tá? E aí eu vou abrir uma dica muito importante para vocês. Sempre, você líder, faça a sua oração. Se você está ali com um vice-líder, né? Nas primeiras aulas, seja você orar, depois pode dar oportunidade para ele orar, ou quando ele for guiar a aula ali, né, com a turma para ser treinado, ele ora, tá? Mas sempre você ora. Fernanda, mas eu vou estar num ambiente de igreja, onde todo mundo ali é da minha igreja, todo mundo é cristão. Não importa. Você não pede para os alunos orar. É uma dica, não é uma regra. Por que eu estou dizendo isso? Eu peguei essa dica quando eu fui dar aula nas empresas. Eu dava aula nas empresas, eu não pedia para ninguém orar, sempre eu que orava, porque eu dava aula para espírita, para católico, para pessoas do budismo, então não tinha como a gente se misturar ali, cada um vai orar na sua religião, e ia ser uma coisa muito estranha. E eles me deram, como era voluntário, eu ia dar hábitos totalmente de graça, eu me dispunha o meu tempo, a minha gasolina para estar lá, eles cediam a essa regra, então eu fazia uma oração, todos respeitavam a oração, né? Inclusive, até mais respeito que na igreja, eles ficavam de pé para orar, né? Todos eram muitos respeitosos, respeitosos, eles tinham respeito, né? Então, gente, quando eu fui dar aula na comunidade, na igreja ali, né? Eu falei, poxa vida, eu sempre oro na empresa, eu não vou orar aqui. E aí, eu conversando com a minha mãe, né, a gente conversando um pouco sobre isso, veio atinar sobre a autoridade. Gente, a gente é autoridade espiritual. Mesmo na igreja, é o mesmo lance da empresa. Eu não sei como é que aquela pessoa tá na vida dela, como é que tá a vida dela com Deus. Como é que eu vou pedir pra ela orar? Ah, Fernanda, mas ela é meu irmão. Mas muitas vezes quando a gente pede pra alguém orar, ela não tá em conexão com Deus, ela teve uma semana difícil, ou ela acabou caindo em algum pecado. A autoridade espiritual muda, a atmosfera muda, gente. E normalmente as aulas é difícil, você vê que a aula não tá rendendo, aquela pessoa tá falando umas coisas nada a ver, que não tem nada a ver com a aula, e muitas vezes isso é a autoridade do lugar. Então a minha dica para você é sempre ore você, porque você sabe como você está diante de Deus.
Você precisa se consagrar, Senhor, amanhã eu tenho aula, eu vou ministrar na vida daquelas pessoas, eu quero ser usado pelo Espírito Santo, eu me coloco diante do Senhor, você precisa fazer essas orações antes. Então, quando você chega lá, você é autoridade. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês, que me ajudou muito e me melhorou muito nas minhas aulas. Ter essa atmosfera, essa questão. Claro que se você não acredita em nada disso, não vai fazer diferença nenhuma, porque nem orar você vai. Mas, como Habitudes, ele é um curso que traz a Bíblia como fundamento. E quem dá tem que ser uma pessoa que acredita na Bíblia. Então, por isso que eu tô dando essa dica pra vocês, tá bom? Aí aqui também vai falar de horário, de tempo de aula, que são coisas muito importantes, que a gente tem que obedecer, a gente tem que demonstrar disciplina, tá? Mais uma dica pra vocês, se a pessoa tá chegando muito atrasada, uma vez uma pessoa me ensinou uma coisa, no caso minha mãe novamente, né? Que é o seguinte, uma pessoa que sempre chega atrasada, ela tem um pensamento inconsciente na cabeça dela. Então não é de propósito que ela faz isso, mas inconscientemente ela pensa isso. Ela pensa que o tempo dela é mais valioso que o de todo mundo. Por isso todo mundo pode esperar ela, mas ela não pode esperar ninguém. Por isso que ela chega atrasada. Vocês já pensaram nisso? Então, gente, não chegue atrasado, tá? Respeite as pessoas que estão ali, claro, ensine elas a ter tolerância. Quando eu vejo que o grupo tá muito agitado, vamos começar porque essa pessoa tá atrasada. Aí eu falo, não vamos esperar mais 5 minutinhos, porque eu tô tentando ensinar tolerância pra eles, e aí depois, às vezes, eu até ministro na vida deles sobre isso, mas de maneira geral, comece no horário, tá? Mas eu começo no horário. Gente, deu o horário, nós vamos começar. Eu sempre tenho tolerância de 5 minutos, porque normalmente não é na casa da pessoa. A pessoa tem um caminho para percorrer. Então, se ela pegar 2 semáforos fechados, às vezes ela vai chegar 5 minutos atrasada. Então, eu tenho essa tolerância, mais 5 minutos. Não são 20, não são 15, são 5 minutos. Então, tente começar no horário sempre. Se programe, tá? Se você está atrasado, peça perdão aos seus alunos. Se você cometeu algum erro, peça perdão. Se você foi dar aula, não tá bem. Gente, no final, não fala no começo da aula, gente, eu quero pedir desculpa pra vocês, hoje eu não estava tão animada, eu não rendi tanto, tá? Não precisa justificar, falar que a aula foi boa mesmo assim, mas eu preciso me justificar pra vocês nesse sentido, só pra que, pedir perdão mesmo, porque eu tive um dia difícil, não interessa, mas sempre assim, peça perdão, não precisa ficar justificando, gente, a aula não foi boa, mas assim, uma mini justificativa só pra acalmar o coração das pessoas, não faz mal, se você sente que você está ali em posição de erro, tá bom? E aí tem muitas coisas aqui, muitas dicas, então não deixe de ler elas, não deixe de obedecê-las de uma certa forma, tá, gente? Isso aqui não são uma regra fechada, mas faz muita diferença, tá? O detalhe é que aqui traz para 3 encontros, 4 encontros para falar de uma aula, nós só temos um encontro para falar de cada aula, né? A gente não vê essa necessidade toda, e a gente também não tem esse tempo todo, então é isso. Beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar pergunta, tá? Mas dá uma lida aqui, não tem nada muito difícil, né? E a gente tem um objetivo muito grande de abençoar essas vidas, tá? Eu espero que cada um desses vídeos esteja abençoando você. E agora a gente vai para uma questão um pouco mais prática, onde eu vou pegar lá com vocês a aula de introdução que eu dou, né? Essa aula, gente, foi uma junção de coisas, mas aí eu explico no vídeo dela, tá bom? Deus abençoe vocês, eu espero que você se anime e comece a liderar e comece a influenciar muitas pessoas por onde você passar. Deus abençoe você e até a próxima.